Bom, pessoal, a, a presidente da Liga, a Janaína, pediu que eu gravasse a reunião. Então, eu gostaria que vocês se manifestassem por voz, melhor, né, para ficar gravado aqui, se todos consentem com a gravação. Por voz, Bruno. Tudo bem. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Alguém é contra? Se for contra, eu interrompo a gravação. Não tem problema. Uma vez eu fui, sabia? Teve uma live aí que fizeram para mim, perguntaram se podia gravar, eu falei que achava melhor não. E aí não gravaram. Então, vocês têm esse direito, tá bom, gente? Nem lembro onde que era e qual era o contexto, assim, mas foi isso. Bom, eu queria, primeiramente, eu falei aí para Joyce, eu queria conhecer o grupo. Eu queria saber, assim, quem aqui já teve algum contato com a DTM, já fez a matéria, já estudou sobre o tema, ou se é totalmente cru, assim, porque para a gente discutir esse tema de diagnóstico e propostas terapêuticas, eu preciso conhecer esse grupo, assim, mais ou menos. Se vocês puderem falar, eu preferia, assim, um bate-papo, não uma aula, assim, entendeu? Que é aula também, bate-papo, né? Mas eu preferia uma coisa mais interativa, assim. E aí eu tenho algumas sugestões a partir disso, né? Então, preciso dessa interação, porque senão não rola o nosso papo aqui, né? Será que tem muita gente tentando falar? Então É, eu vou interromper aqui. pode falar, Maria. Eu sou do curso de fono, né? Eu nunca Legal. fiz nenhuma matéria específica de TTM, Bacana. mas eu vi um pouco, bem por alto mesmo, na disciplina de MO. Uhum. E eu visitei também o conteúdo da própria liga mesmo, que a gente tem no Drive. No Drive. Você já Em relação- estudou o material Eu dei lá? uma olhada, sim, eu dei uma olhada. Tem uns resumos lá que eu achei bem legais, assim, e bem fácil de Legal. entender, né? Então, deu para ter uma noção. Bacana. Obrigado aí por ter se manifestado, viu, Maria? Eu Nada. também vi aqui a Beatriz, acho que falou mais ou menos a mesma coisa. Você também está no final do curso, Maria? Não, eu tô no quinto período. Quinto período. E a Maria está no final, né? A Maria não, a Beatriz está no final, pelo que eu estou entendendo aí. Acho que sim. Realmente a DTM, eu acho que tem vários pontos assim que a gente precisa trocar figurinha com o pessoal da Fono. Até porque existem algumas discussões, né, de quem que é a DTM, né? A gente até brinca com isso, assim, às vezes. Mas a DTM, até por ter causas multifatoriais, eu costumo falar isso, tem uma multifatorialidade na sua etiologia, nos seus fatores de risco, também tem uma forma de abordagem multimodal, né? E uma das maneiras são com os conhecimentos que a gente tem também com o pessoal da Fono. E eu acho até, viu, Maria e Beatriz, eu não sei se tem mais gente da Fono aí, eu acho até que a gente da Odonto tem muito que aprender também com vocês. Então, esse aprendizado mútuo é muito importante, assim, para a gente crescer junto, porque senão a gente fica só disputando e assim não rola, né? Também conversa igual agora, assim, a gente tem que ter comunicação entre nós para a gente poder ver onde estão algumas falhas de conhecimento, porque com certeza existem áreas na DTM muito comuns entre nós e a gente tem muito que aprender um com o outro. Por exemplo, você estava falando assim que acho que foi você que falou. A Beatriz, não, foi você mesmo, Maria. Falou que teve isso na MO. MO, para quem não sabe, para quem é da Odonto, é uma disciplina chamada motricidade oral, não é isso, Maria? É uma disciplina. Pode falar.
Você quer falar alguma coisa? Não, só concordando. Eu brinco o seguinte, que a gente da odonto, a gente acaba aprendendo muita coisa de tecidos duros, né, principalmente assim. Lógico que a gente aprende também de lesões em tecidos moles, mais em relação a doenças, né, alguns problemas assim de lesões cancerígenas ou não. Mas a gente não entende muito, para dizer a verdade, a gente pouco entende a dinâmica desse aparelho, né, estomatognático. E o pessoal da fono talvez entenda melhor. Então, assim, eu brinco que não adianta a gente só entender de tapar buracos, né, no pessoal da odonto, assim, fazer cavidades, remover tecido cariado e colocar um material restaurador. Dentre outras coisas, isso vale também para a substituição de elementos dentários, etc. Mas é muito importante a gente entender a dinâmica, porque as funções bucais, e eu gosto de usar, viu, Maria, até tem uma curiosidade aí, depois podemos até abrir para o debate, Maria e Beatriz aí. Eu sempre prefiro o termo bucal ao termo oral, por uma série de razões. Isso eu sei que só isso já dá um debate, né? Então, entender assim as questões bucais. Então, se eu fosse da fono, eu chamaria essa disciplina de motricidade bucal, não de motricidade oral, né? Mas tudo bem, depois a gente pode abordar esse tema. Orofacial, beleza. Mas eu gosto muito do termo bucal. E depois a gente pode falar sobre isso também. Mas, antes de entrar nesse assunto, eu queria dizer assim, que a boca, né, todo esse sistema, não só restrito a dentes e tecidos moles, assim, ela tem componentes, assim, muito importantes relacionais, né? Então, o pessoal da fono estuda isso, assim, a linguagem, a expressão vocal, a, a comunicação, mesmo quando a gente é bebê, a nutrição, a relação com a mãe, a amamentação, o que mais? As relações de afeto, né? O sexo, o beijo, até o sexo devia se chamar sexo bucal, talvez não sexo oral, né? Como se fala assim, algumas questões de beijo e tal. E a gente entende pouco dessa dinâmica. Então, por exemplo, quando eu estou falando, respirando, enfim, exercendo minha vida normal, eu estou com uma dinâmica aqui maxilomandibular que envolve toda uma questão neurológica e envolve esses afetos subjetivos que a gente falou também. E a gente tende a não entender isso, a gente entende dos tecidos em si, não da dinâmica. E o pessoal da fono entende da dinâmica. Então, eles sabem como que se dá uma deglutição, né? E os problemas de uma não deglutição normal. Talvez eles entendam mais da dinâmica mastigatória até do que a gente. Né? E a gente cuida de dentes, que são os elementos que trituram, que fazem o processamento, né, dos alimentos para o início da digestão. Então, o pessoal da fono entende da dinâmica mastigatória, da deglutição, que, se a gente for pensar, a boca faz parte do aparelho digestório, né? E saliva, tudo que a gente estuda, a gente acaba ficando muito restrito a somente dentes, né? Então, quando a gente fala em DTM, a gente necessariamente tem que entender dessa dinâmica. Por exemplo, e alguns conceitos que a gente aborda na oclusão, eu não sei se são os mesmos que o pessoal da fono aborda na motricidade oral, mas orofacial, né? Desculpa. Na oclusão, a gente aborda algumas questões assim de movimentos mandibulares, como que se dá as relações dos dentes que estão no meio, estão no trajeto desses movimentos, vamos dizer assim, e aí eles exercem alguma determinada função, etc. Então, isso pode influenciar ou fazer alguma relação
com as questões de disfunção, mas que não são só ligadas a arranjo dentário, né? E o relacionamento entre esses dentes. A gente fala muito isso. Então, por isso que eu queria conhecer o grupo. Eu queria conhecer e saber até que ponto vocês já estudaram, já viram alguma coisa, para a gente poder falar um pouco de diagnóstico em DTM, né? E estender, assim, a forma de entendimento desse diagnóstico, desde uma questão mais anatômica e funcional para uma questão até socioemocional também, né? Psicossocial, que tem toda a influência. Então, para isso eu queria entender um pouco. Vocês provavelmente já leram aquele texto que eu acho que a Joyce e a Janaína passam para vocês, assim, que é um texto base, assim, do consenso em DTM e tal. E nesse consenso a gente fala dessa multiprofissionalidade, né? A DTM, ela pode envolver, assim, não só a odontologia, aliás, está ficando menos odontológica, mas questões da fisioterapia, questões da otorrino, laringologia, questões da fono, questões neurológicas, questões reumatológicas, né? E assim vai. Eu poderia citar uma série de especialidades e de outras profissões, inclusive com áreas comuns, né? Que a gente pode debater aqui. Eu falei fisioterapia, né? Que mais? Vamos pensar juntos aqui. Falei da neurologia, falei da otorrino, falei a fisiatria também, né? Que é um ramo médico. É só a gente começar a pensar um pouco. Eu agora não estou com a lista assim na minha frente, mas é só a gente pensar um pouco, a gente vai ver que existem muitas áreas afins, né? E é importante saber um pouquinho de cada uma, lembrando que a gente é dentista. E assim, depois eu posso até compartilhar com vocês um texto que eu bolei sobre de quem que é a DTM, que na verdade é um pouco de todo mundo, assim, mas para a gente saber se relacionar, quem faz o quê e como, e em que ordem, a gente precisa ter um entendimento maior, né? Então, por exemplo, isso que a gente vai falar hoje, do diagnóstico, é tido por alguns profissionais como um entendimento de que o diagnóstico pertence ao cirurgião dentista. Isso é questionável também, porque existem outras profissões de entrada, que o paciente vai pela primeira vez, né? Não são profissões que foram recebidas por encaminhamentos de um dentista. Então, por exemplo, a fisioterapia é uma, a fono é outra. Então, algumas questões de diagnóstico, a gente precisa também ter conhecimento, mesmo sendo de outra profissão que não da odontologia. E quem é da odontologia sabe muito bem que não é o fato de ser dentista que a gente já domina capacidade de identificar um problema e fazer um diagnóstico e propor uma terapêutica, né? E que isso é extremamente importante. Então, eu queria partir esse nosso papo a partir dessa premissa aí. Então, acho que agora a Janaína entrou, ela preparou aí uma apresentação. Não sei se você quer fazer sua apresentação e depois a gente discutir. Janaína, o que você acha? Não sei se todos aí gostariam de colocar alguma coisa até o momento, antes da apresentação da Janaína. Oi, gente, boa noite. Olha, a gente pode ir conversando, eu posso ir apresentando e a gente ir conversando mesmo sobre o assunto. Então faz isso, Janaína. Apresenta. Eu gostei muito da forma como você organizou os slides. Tem bastante conteúdo lá naquilo. Talvez a gente não consiga falar sobre tudo, mas se a gente levantar alguns pontos, e aí eu preciso de vocês, da participação de vocês, eu posso dar algumas sugestões para estudo, para depois a gente continuar esse bate-papo depois de um estudo um pouco mais aprofundado, mas aí eu direciono o que estudar. Eu acho que seria um bom caminho. Seria ótimo. Então vai lá, Janaína. Eu vou fechar minha câmera, mas eu tô aqui, tá bom? Olha, professor, quiser deixar aberto e tal, que a gente vai só conversando mesmo. Tá bom, tá bom. Eu tô por aqui. Então vai, a palavra é sua aí, Janaína. Tá? Então, pessoal, eu preparei alguns slides, né, pra gente poder ir conversando.
né? Mas para direcionar mesmo esses slides. Então vamos lá. A DTM, né? Ela é caracterizada então por distúrbios musculoesqueléticos e neuromusculares, né? Da região aí da cabeça do pescoço. E a dor orofacial, ela é toda dor referente a tecidos moles e mineralizados, tanto da cavidade oral quanto da face. E ela está relacionada também a cervicalgias, cefaleias e a doenças reumáticas também. E como vocês já devem pensar, assim, a DTM, ela não é estudada desde hoje, né? Já faz um bom tempo. Então, iniciou seus estudos mais ou menos por volta da década de 30, mas só na década de 70 é que começou a pensar nessa causa multifatorial, porque até então eles pensavam que as causas eram puramente oclusais, né? E hoje em dia se sabe que a DTM e a dor facial são comuns e possuem uma prevalência bem variável na população. E aí, a respeito da etiologia, né? Temos os fatores, então, divididos entre predisponentes, iniciadores e perpetuantes. E aí eu gostaria que o Fábio falasse um pouquinho sobre isso. Oi. Então, gente, eu gosto de falar assim de um jeito muito simples, assim que a DTM é como se a gente, eu tenho até um slide que eu mostro isso, assim. Hoje eu até não me preparei assim em termos de apresentação, tal, mas é como se a gente pudesse imaginar que a gente tem uma linha que é um limiar de tolerância. Então imaginem um gráfico que tem o zero, tipo assim, a ausência de qualquer incômodo. E quando eu falo incômodo, entendam assim que pode ser um incômodo doloroso ou funcional, uma limitação de função, que pode ter dor acompanhada ou não. Então, esse limiar é a nossa percepção. Então, desse limiar para cima, começa a atrapalhar, tanto em relação à dor quanto em relação à função. Desse limiar para baixo, não atrapalha, está dentro do que o nosso sistema absorve. Então, é como se, para chegar nesse limiar, para chegar nesse. Eu tenho. No meu slide, eu coloquei uma balança, assim, como se fosse uma balança que, quando o ponteiro chega num determinado ponto, daquele ponto para frente, vira uma queixa, vira algo que atrapalha a minha vida. Desse ponto para baixo, ainda não é queixa. Então, eu vou colocando nessa balança várias bolinhas, várias laranjinhas, assim, né? Várias bolinhas, cada uma com um peso diferente. E nessas bolinhas tem as coisas que estão aí, algumas coisas que estão nesse slide aí. Então eu posso colocar fatores genéticos, eu posso colocar o fato de eu ter alguma parafunção, que é um fator de risco, o fato de eu ter uma predisposição hormonal, talvez, e que aí vai somando uma série de fatores, ou então alguns desafios, e quando a gente pensa em desafios, a gente pensa assim, em intensidade, tempo de permanência, né? Intensidade seria a magnitude, tempo de permanência, frequência desse desafio, em relação às defesas, né? Então, essas variações são importantes também. E os elos, né, do sistema, a gente tem, imaginando que no sistema a gente tem articulação, tem músculo, tem dente, tem periodonto de suporte, tem periodonto de proteção, né, de sustentação e de proteção, nós temos osso, nós temos todo o sistema neuromuscular, que controla tudo isso. E dentro desses elos, pode ser que alguma coisa, ou um conjunto de coisas nesses elos, ultrapasse esse limiar também. E tem as questões psicossociais, como eu falei também, que podem modular a percepção. A gente pode jogar o sarrafo desse limiar para cima ou para baixo, conforme forem as questões psicossociais. Ou seja, se eu estou numa fase assim que essas questões não me atingem tanto, o meu limiar pode ser mais alto. Se eu estou numa fase da vida em que essas questões
são mais importantes, eu diminuo esse meu limiar, ou seja, eu preciso de menos bolinhas para isso virar uma queixa, né? Menos bolinhas na minha balança para isso, para o ponteiro ultrapassar esse limite, né? Então, nesse sentido, a DTM é uma questão multifatorial, como eu havia falado. E nesses multifatores, como está aí no slide da Janaína, tem os fatores predisponentes, aqueles que acabam contribuindo para o início, aqueles que já iniciam, e os perpetuantes, aqueles que, uma vez já instalado o problema, eles fazem com que o problema não volte a níveis suportáveis, eles perpetuam o problema. E alguns outros, né? Ansiedade. Aí a gente pode ler os slides, né? Imaginando que cada um desses fatores, e chamando a atenção para o. Está escrito aí bruxismo. Bruxismo é tido como não mais um fator etiológico, e sim um fator de risco. Entendendo que bruxismo, isso é importante, assim, bruxismo é o fato da gente movimentar a mandíbula. Então, uma condição, não é nem considerado mais uma doença, uma patologia, é uma condição, é uma atividade, vamos dizer assim, uma atividade da mandíbula, e que, dependendo de como for essa atividade, ela pode ou não gerar problemas. Então, tem muita gente que tem essa atividade e não necessariamente tem DTM. E tem muitas pessoas que têm DTM e não têm esse fator de risco, não têm essa atividade, pelo menos num nível assim importante. Então, a DTM é de outras causas que não essa. Então, o bruxismo é bom que a gente entenda dessa forma. E entendendo dessa forma, a gente vê que bruxismo não é DTM. Então, e como não é uma condição, assim, você fala assim, não é uma doença, por não ser uma doença, eu não trato o bruxismo. Eu não trato o bruxismo. Eu tento evitar suas consequências, eu tento evitar que ele vire um fator assim de risco grande. Então, eu tento minimizar, né, essa atividade. Nesse sentido, assim, eu controlo, né? Eu não chego a tratar, porque afinal ele não é uma doença, né? Mas se ele é um fator de risco, eu controlo esses fatores de risco e seus efeitos também, tá? Só para a gente entender o que é o bruxismo. Porque às vezes a gente vê isso no Instagram, em muita coisa assim, que se trata o bruxismo. O bruxismo a gente controla, a gente maneja, a gente tem que falar de outras maneiras, porque não é uma doença, é uma condição que pode ou não vir a ser um fator de risco. Não etiológico, como está aí no slide, mas um fator de risco. Hoje em dia a gente fala dessa forma. E assim vai. Então, essas bolinhas todas, elas contribuem para a gente chegar nesse limiar, como eu estava falando. Chegou nesse limiar, vira uma queixa, vira uma questão ou funcional ou dolorosa. Em geral, esses dois critérios que a gente usa em DTM, que atrapalham a vida, a qualidade de vida da pessoa. E aí a gente precisa tornar todos esses fatores, ou tornar esse limiar mais suportável, ou diminuir os fatores para que eles não ultrapassem esse limiar, que a gente não sabe qual é. É diferente para cada pessoa. Alguns têm o limiar mais baixo, ou seja, menos bolinhas ultrapassam essa capacidade tolerável, e outras pessoas têm um limiar tão alto que eu posso ter muitas bolinhas e que não chega a vir a ser uma queixa que atrapalhe a sua vida, né? Então, eu colocaria dessa maneira um pouco mais ampla, assim, tá bom, Janaína? Pode continuar. Ótimo, professor. Então aí, né, que o professor Fábio já falou. Nós temos esses fatores, então, psicossociais, que são, então, ansiedade, depressão, tensões emocionais, estresse. Temos os traumas também, que são divididos em trauma direto, indireto e microtrauma. Esse trauma direto e indireto pode ser, no caso, então, uma pancada que a pessoa leva. E o microtrauma está associado aos hábitos deletérios. Não é isso, Fábio? Então, gente,
Aí a gente começa a pensar uma outra coisa, ó, tudo isso dá margem para a gente abrir a forma da gente pensar. Quando a gente fala, por exemplo, num trauma que tomou uma pancada, a gente vai pensar em algo agudo, num problema assim que aconteceu imediatamente ou nos momentos assim próximos que se seguem após esse trauma, essa pancada, assim. Então, a gente já pensa numa coisa assim de alta intensidade, mas que tem uma duração não crônica, né? Uma duração que a gente chama aguda, se a gente for pensar assim, um gráfico da intensidade do problema em relação ao tempo. Então, o fator temporal também é muito, muito importante quando a gente pensa nisso. Quando a gente pensa em problemas crônicos, a gente imagina que talvez a intensidade não seja tão alta, mas que a pessoa vem sofrendo numa intensidade mais baixa, mas sempre presente, por um longo período de tempo. E aí esses fatores são diferentes. Por isso que, eu acho que a Janaína vai chegar lá, por isso que uma das primeiras coisas no processo de se fazer um diagnóstico é tomar a história e individualizar os casos. Então, a gente sabe vários fatores que podem ser de risco ou etiológicos, né? Então, entender o que é de risco, o que é etiológico. E entender esses termos aí, existem outros, né? Aí tem os principais, predisponentes, iniciadores, perpetuantes, mas existem outros termozinhos também que são levados em consideração. Por exemplo, fatores de melhora, fatores de piora. Agora, se tem alguma comorbidade, se tem uma outra condição paralelamente a esse problema que pode uma influenciar na outra. Então, a gente tem que fazer uma individualização dessas queixas em relação às pessoas. Então, conhecer a pessoa que traz o problema talvez seja tão ou mais importante do que conhecer só o problema. Então, o início do estudo de DTM, que é o que vocês da Liga estão fazendo, é entender as questões fisiopatológicas de cada problema, entender as histórias naturais de cada problema que pode acontecer. E entender como essas questões fisiopatológicas se modulam ou se diferenciam a depender da pessoa que traz essas questões. E como às vezes essas questões também não são clássicas, não são assim como a gente vê nos livros, vê nos textos que vocês estão estudando. A gente vê uma mistura e algumas variações delas. Então, o primeiro passo, além de entender as condições fisiopatológicas, talvez seja o básico do básico. Aí, a partir desse básico do básico, eu entender as pessoas e como elas lidam com essas questões, que podem vir a ser fator de queixa ou não, ou seja, atingirem aquele limiar ou não. E isso ser modulado por uma questão psicossocial. Então, na verdade, não é que a questão psicossocial é um desses fatores. Ela modula a percepção disso virar ou não uma queixa. Eu só consigo isso através de um processo que talvez seja o início para quem vai trabalhar com DTM e dor orofacial, que é conhecer a pessoa. E a gente conhece a pessoa não conhecendo só sua queixa, né? A gente vai fazer uma tomada de história da queixa. Aí existem técnicas para isso. A gente separa as queixas e faz uma série de perguntas, e entendendo também o que a pessoa está disposta a fazer para mudar aquela condição. E aí a gente começa as hipóteses na nossa cabeça, só na base da conversa, uma conversa direcionada para essas queixas e para como a pessoa percebe isso, para quando a gente for fazer o nosso exame físico, nós fazermos os exames físicos baseados nessa tomada de história inicial. Então, já é baseado um pouco em como a gente conheceu a pessoa. Então, primeiro passo, saber a fisiopatologia. Segundo passo, entender a pessoa. Talvez seja o mais difícil. E o terceiro passo, saber fazer um bom exame físico. De base de tudo isso,
em posse de tudo isso, a gente vai ver se, além de tudo, a gente precisa de mais algum elemento diagnóstico, por exemplo, um exame complementar. E se a gente precisa desse exame complementar, por qual razão? Se é para eliminar alguma outra hipótese diagnóstica, se é para tirar alguma dúvida, qual a razão que eu... Isso é muito importante. Qual a razão que eu estou pedindo esse elemento diagnóstico complementar? E se isso se justifica? E se eu sei interpretar, depois que vier esse elemento diagnóstico, né? Como ele vai contribuir para a formação desse meu diagnóstico? E depois de posse de algumas hipóteses diagnósticas, entender quais são os fatores ou etiológicos ou de risco e trabalhar multimodalmente assim para em cima desse diagnóstico ter algumas estratégias de controle dessas questões. Então tudo isso é muito difícil. É o que a gente trabalha muito lá na disciplina de DTM, né? E a disciplina de DTM, ela tem 15 encontros assim por semestre. A gente acaba tendo só um gostinho assim do que é a DTM. A DTM é muito mais do que a gente vê na disciplina. Mesmo num curso de especialização que tem 700, 800 horas, também é só um gostinho. A gente precisa de uma certa vivência nisso, né, para ir se desenvolvendo. Agora, existem alguns critérios para a gente conseguir fazer essa tomada de história legal, envolver o nosso paciente nesse processo, tanto de diagnóstico, quanto de explicação do que ele tem, quanto de manejo do problema que ele tem. Então, a gente precisa de tudo isso para lidar com casos de DTM, né? Eu ia falar alguma outra coisa, me fugiu, assim, mas se vier, depois eu lembro. Pode seguir aí, Janaína, pode seguir. Me deu um branco aqui. Tá bom, depois a gente lembra. É. E aí tem então esses fatores, né, que o Fábio já falou, fatores sistêmicos, locais e genéticos, que a gente precisa procurar ali no paciente, né, por meio da conversa. Temos então aí o bruxismo, hábitos deletérios, distúrbios do sono, cefaleias. A gente tem que entender também que, por exemplo, no caso das crianças, nós temos o desenvolvimento da dentição mista. Então, nessa fase, pode ser que esse paciente ele relate DTM ou dor orofacial, tá? As alterações hormonais que acontecem durante a puberdade são importantes, tá? O uso de contraceptivos orais também está associado. E é como o Fábio falou, a etiologia é multifatorial, tá? E tudo isso vai levar aqui ao desequilíbrio da oclusão, de músculos da mastigação e até mesmo a distúrbios da ATM. Em relação, então, à prevalência. Ela aumenta em 15 e 25 anos, estabiliza ali por volta dos 25 até os 35 anos, e a partir dos 50 tende a ir diminuindo. Na literatura, né, a literatura relata, né, que essa prevalência ela varia amplamente, mas que a DTM e a dor orofacial são comuns, tá? Esses sinais e sintomas, então, da DTM e da dor orofacial tendem a iniciar ali por volta da dentição mista e com o avanço da idade. Isso aí no caso, então, né, de DTM em crianças e adolescentes. Tem até um estudo que eu trouxe, que é esse aí de Silva et al., que diz que uma entre 6 crianças tem sinais clínicos de alterações de ATM. E aí traz o quê? Traz a necessidade de a gente investigar a DTM nessa faixa etária e a necessidade de a gente também reconhecer os fatores de risco associados. Por exemplo, o conhecimento aí da prevalência vai possibilitar medidas terapêuticas e educativas e vai contribuir justamente para a intervenção precoce, que é muito, muito importante para que a gente reduza os danos que a DTM e a dor orofacial possam trazer para a vida dessa pessoa, né? Uma vez que, então, não seja tratada. E existe também uma diferença entre
a prevalência de sinais e sintomas e a prevalência de necessidade de tratamento. Porque nem todo mundo que tem sinais vai necessitar de tratamento. Então, a gente tem que estar bem assim, atento a isso. Tem pessoas que possuem todos os fatores de risco, tem né, diversos hábitos ali que você vê que não são corretos, mas que não tem sintomas, então a gente muitas vezes nem precisa tratar essa condição. Deixa eu só fazer uma intervenção, Janaína. Posso? Você me permite aí? A Janaína falou assim que varia, né, essa prevalência, mas que ela é alta. Ela é alta, assim. Então, essa variação vai de 40% a 70%, assim. É como se você imaginasse, assim, que de 10 pessoas, tipo o pessoal que está aqui nessa reunião, temos quanto, assim? Umas 8 pessoas. É como se a gente tivesse de 3 a 4 de nós, ou 3 a 6 de nós, que tem algum sinal ou sintoma, né? O que não significa que todo esse número vire paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, em transformar as pessoas comuns, né, sendo até por uma questão de prevalência alta como essa, em pessoas que a gente vai tratar ou intervir precocemente, como diz a Janaína. Às vezes a pessoa não precisa, mas ela precisa ser controlada alguns fatores. Pode ser que precise, né? Então, entender assim, o que é normal, o que não é normal, entra em discussões assim que podem afetar a nossa vida. A gente tem a tendência, a gente que estuda coisas da saúde, de separar em dois grupos. Isso é certo, isso é errado. E às vezes não é bem assim, né? A gente não consegue fazer essa dicotomia assim de uma maneira tão simples, e às vezes a gente incorre num risco de um sobretratamento, de tratar pessoas que são saudáveis ou que não precisariam de tratamento. Então, isso é uma questão ética também muito importante. A gente não querer colocar as pessoas no conjunto dos normais, segundo alguns critérios nossos. Mas é importante saber que ela é prevalente, que ela é mais prevalente também no gênero feminino, devido a questões hormonais, como a Janaína falou, e nessa fase de adulto jovem, assim, né, na segunda, terceira década até a quinta década, vamos dizer assim. Então, seria assim, pessoas de 20 e poucos anos até os seus final dos 40, início dos 50 anos. E principalmente mulheres, né? E essa flutuação pode como tem associação com a questão hormonal, também está mais presente dependendo da fase do ciclo. E o fato de usar contraceptivos é porque mexe com essa questão hormonal também, né? São outros hormônios em questão que acabam influenciando também. Então, é um estudo interessante. Então, eu recomendo o iniciante, assim, nessa área de DTM, primeira coisa, estudar a fisiopatologia. Então, pegar os livros clássicos de DTM, os textos clássicos, assim, e estudar o que são alterações. Entender primeiro, assim, quais são os dois grandes grupos. Não sei se você vai falar isso, Janaína. Os dois grandes grupos da DTM são DTMs do tipo muscular e do tipo articular. Entendendo, assim, que a muscular é a maioria dessas pessoas, né, dessas pessoas que exibem sinais e sintomas que viram importantes a ponto de serem, de precisarem de um, e eu nem chamo tratamento, mas precisarem de uma atenção, precisarem de um manejo, vamos dizer assim, acho que é uma palavra melhor, não tratamento de DTM, mas uma atenção e um manejo dessa condição. E dessas pessoas, 85% delas, eu falo assim de 80% a 85%, mais ou menos, ou seja, a maioria dos casos que vai aparecer para a gente são de DTM do tipo muscular. O restante, assim, uns de 10% a 15%, são de DTM do tipo articular, né? Relacionado às articulações. E algumas delas têm também estão no meio, estão na intersecção desses dois tipos. Então, tem um pouco de cada tipo, assim. Aí a gente tem que trabalhar um pouco de cada manejo, assim, o articular com o muscular. Então, por isso é entender as pessoas. Então, o primeiro passo é entender os tipos e entender
a sua fisiopatologia. E isso tem em qualquer livro. É só pegar os livros clássicos, né? O livro da Academia Americana de Dor Orofacial, que é o livro da DeLisle, pegar algumas coisas que tem no próprio livro do Åkesson. Tem vários autores, o Green, né, vários autores clássicos assim dessa área. A gente aprende isso com muita facilidade, o que são problemas musculares e suas etiologias, como que se dá essa fisiopatologia, e o que são problemas articulares e da mesma forma como é que eles ocorrem, o que pode acontecer. Então, entender o raciocínio fisiopatológico dessas questões. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu estava dizendo, acho que era isso que me deu branco aquela hora, é entender as pessoas que trazem esse tipo de desvios, vamos dizer assim, anatômicos, né? Eu gosto de usar essa palavra. E aí a gente entende como essas questões variam assim nas pessoas e como elas são às vezes misturadas e como os diagnósticos acabam sendo difíceis, porque no diagnóstico a gente faz o contrário. A gente vai, a partir de sinais e sintomas, tentando enquadrar naquilo que a gente estudou sobre a fisiopatologia das principais DTMs mais comuns que existem. E aí, também entendendo a pessoa, a gente vê como outras questões modulam como esses problemas anatômicos se expressam na vida dessa pessoa, né? E então eu vejo a dificuldade nesse sentido. Então, o meu segundo conselho seria estudar como fazer esse diagnóstico ou essa avaliação de trás para frente. Então, para isso eu tenho que estudar exame físico, estudar algumas questões de exames complementares, que é menor, mas é importante, como pedir, como interpretar e o que fazer com isso, e em que situações pedir e para quê, né? Isso também é muito importante. Outro aspecto, como a gente estava falando, entender como isso para a pessoa. E aí a gente chega na parte dos critérios de como a gente elabora uma hipótese diagnóstica, né? Então, baseado em vários elementos, a gente vai chegar em algumas... O que pode ser a condição que eu estou observando naquela pessoa? E aí a gente chega no estudo dos critérios diagnósticos, dessas questões mais anatômicas, né? Como eu estou falando, assim. Ou seja, mais clínicas, mais relacionadas a sinais e sintomas e, às vezes, alguma imagem, né? Se for o caso, assim, também. Aí a gente chega num critério diagnóstico. E aí, para estudar esses critérios diagnósticos, os mais importantes são o do RDC, que já está até sendo revisto, porque ele é muito detalhado, está sendo passado para o DC. RDC significa Research Diagnostic Criteria, ou seja, critérios para diagnóstico em pesquisa. E o DC é algo mais genérico, assim, são critérios diagnósticos, Diagnostic Criteria. Então, e para isso tem site, é só escrever. Se você escrever em inglês no Google, assim, RDC, DC, vocês vão cair numa página chamada Consórcio, que em inglês é Consortium, né? Consortium, do DC, do Diagnostic Criteria, em TMD, que é Temporomandibular Disorders, né? Então, é só escrever RDC, eu vou até escrever aqui no site, RDC/DC Consortium. Vocês entram na página desse consórcio e lá eles explicam um passo a passo, e tem em várias línguas, vocês podem baixar em várias línguas, inclusive no do DC tem vídeos do YouTube, que a gente pode ver como fazer o exame, como fazer um exame físico, como chegar em alguns critérios diagnósticos. E na parte escrita, que tem também em várias línguas, a gente vai ver que se a gente somar, por exemplo, a queixa do paciente com uma palpação positiva muscular, mais uma limitação de abertura, a gente junta esses três elementos, a gente tem uma hipótese de diagnóstico de DTM muscular, por exemplo. Ou DTM articular por deslocamento do disco com redução ou sem redução, ou uma artralgia. Enfim, existe uma árvore, existe uma espécie de
tá na moda agora falar, né, as coisas de internet, falar o algoritmo, né? Existe um algoritmo, um fluxograma que a gente chega nesse diagnóstico, nessas hipóteses de diagnóstico baseados em alguns elementos. Mas não é só isso. Então, o estudo está no estudo da fisiopatologia, de como fazer esse exame físico, de como interpretar, pedir para que interpretar exames da pessoa e na forma, que critérios e como eu vou fazer esse exame físico também, e colher dados para chegar nesse critério diagnóstico das hipóteses diagnóstico do que pode ser. E por último, bem difícil, uma parte que tudo isso que eu falei pertence a um negócio que, se vocês forem estudar esse assunto, pertence a uma coisa chamada eixo 1. O eixo 1, tanto do RDC quanto do DC, é um eixo que diz respeito a questões anatômicas. Tudo isso que a gente está falando, o que consta nos livros, etc. O eixo 2 é o eixo das questões psicossociais, que é muito difícil. Então, questões como o que a Janaína falou, de ansiedade, depressão, influenciam na forma como esse diagnóstico vai ser feito. E quanto maiores as questões subjetivas, né, de psicossociais, não só a ansiedade, não só a depressão, quanto maiores elas influenciam e quanto mais crônico for o problema, mais difícil é a gente fazer o diagnóstico só anatômico, só o do eixo 1. Então, a gente vai chegar um momento que a gente vai precisar envolver questões do eixo 2, que são essas questões mais subjetivas, para mais ou menos entender as questões anatômicas do eixo 1. Então, o eixo 2 influencia no eixo 1. Não sei se eu estou complicando a vida de vocês, falando grego assim, mas o estudo começa a ficar mais difícil. Ou seja, se eu fosse simplificar, eu falaria assim: quanto menos anatômico, mais questões psicossociais envolvidas. E quanto mais questões psicossociais envolvidas, menos a gente consegue fazer um diagnóstico só anatômico. Entenderam? Só de entender questões fisiopatológicas. Aí a gente precisa ampliar um pouco o nosso estudo. E fica mais difícil. Inclusive, o prognóstico do manejo desses casos também é mais difícil, né? Entender comorbidades. Então, tem muita coisa para a gente entender. Então, se eu fosse dar um direcionamento para vocês, primeira coisa, entender fisiopatologia, aí tudo aquilo que eu falei depois, isso aqui está sendo gravado, vocês podem ouvir de novo, nem eu vou lembrar, mas vai chegar na hora do critério diagnóstico. Então, para estudar critério diagnóstico, tem esse site aí do consórcio, não sei se algum de vocês já buscou aí no Google. Se buscou, já coloca o link aqui para o pessoal entrar, e tem em português, tem um monte de arquivos que a gente pode baixar e estudar. E eu tinha passado para o grupo alguns cartõezinhos, tipo umas colinhas assim também, de alguma coisa desses critérios diagnósticos. Então, por isso que eu falo assim, a gente pode fazer esse estudo, né? Quando a Janaína não tinha entrado aí, eu estava falando com a Joyce isso. A gente pode se aprofundar nesse estudo a partir disso que vocês vão buscar agora e como a gente fazer alguns diagnósticos simulados ou não, baseados nesses critérios. Bom, eu vou deixar você continuar aí, Janaína, depois eu te interrompo de novo. Espero que eu esteja ajudando e não complicando, né, Janaína? É isso, está ajudando muito. Pode continuar. Questão também... E o pessoal da Fono que tiver dúvidas, se eu estou falando grego, por favor, me interrompa, eu tento falar de uma maneira menos odontológica também. Eu estou tentando, tá bom? Não, ia falar sobre essa questão aí, né, do indivíduo. Que a gente tem que lembrar que ali na hora do exame e tal, que cada um tem uma percepção diferente sobre a dor que está sentindo, sobre a condição que tem, né? Então, por exemplo, um paciente que está ali com DTM e com dor, para ele pode ser o fim do mundo, mas para outro, aquilo ali pode não ser nada. Então, a gente tem que ter uma empatia na hora, né, professor? Na hora do atendimento e tudo mais. Eu tenho um certo receio em relação a isso também, Janaína, porque assim, eu já notei
E é óbvio que isso é muito importante. Isso que você falou é muito importante. Mas isso aí tem que ser algo que já vem com a gente. Não basta a gente ter só estudo, mas também não basta a gente ter só empatia e ser um cara legal. E pegar na mão da pessoa e ficar olhando. Ou seja, questões de humanização são importantes, mas o estudo também, o estudo técnico, o estudo da base, das coisas também é importante. Então tem que caminhar junto, né? Tanto a humanização quanto o estudo técnico, assim, né? E quando eu digo técnico é desde a base até a sua aplicação, né? Porque senão a gente é super legal com o paciente, super empático, mas não sabe nada. Ou a gente sabe muita coisa, mas não sabe lidar com a pessoa. Então tem que caminhar junto. Eu gosto de dizer isso. Isso. Pode continuar. Aí agora partindo então para a parte, né, do diagnóstico. O professor Fábio já falou, né, sobre a tomada de história. O que é isso? O paciente vai chegar e você vai ir conversando com ele, vai questionando. Claro que é tudo guiado. Inclusive na disciplina a gente tem um documento que possui algumas perguntas ali para ir guiando. E você vai anotando os pontos importantes que o paciente for ali relatando. E é importante você sempre ouvir o paciente. Sempre pare e ouça, né, o que o paciente está dizendo. E já vá pensando ali, dentro daquilo que ele está te contando, o que é que ele pode ter, né? Qual o diagnóstico. Então, a gente vai realizar depois disso, né? Depois dessa tomada de história. Um bom exame Janaína, clínico. é lógico que a gente só vai conseguir contribuir também para essa tomada de história e fazer uma tomada de história de qualidade se a gente tem também um conhecimento prévio fisiopatológico, anatômico e fisiopatológico. Porque a tomada de história é baseado num estudo prévio também, né? Bom, pode continuar, e depois eu intervenho novamente. Não, você pode falar. Pode. Não, que assim, essa tomada de história, ela também não deve ser algo assim muito mecânico, não é assim só um preenchimento de ficha. É realmente um direcionamento de uma história baseado na queixa da pessoa, tal, mas baseado em algumas premissas que só vêm de um conhecimento de estudo prévio, assim, né? Inclusive para depois eu saber o que é relevante eu examinar e o que assim, pode até ser relevante para um registro, mas que não é tão relevante como elemento diagnóstico. Então, eu vou me ater mais, depois no meu exame físico, aquilo que é mais importante. E também, conforme eu vou entendendo a vida da pessoa, seus hábitos, etc., eu vou entendendo se ela vai ser não gosto da palavra paciente, né? Mas se ela vai ser uma pessoa que eu estou cuidando, que vai participar desse processo de maneira ativa e de maneira colaborativa, ou se eu vou encontrar uma certa resistência. Isso tem íntima relação também com a cronicidade da questão que ela tem. Dá a impressão assim que quanto mais ela terceiriza o tratamento, menor a chance do prognóstico ser positivo. Só que eu também não posso só ser legal e envolver ela e todo mundo muito feliz, sendo que eu proponho coisas que não têm a ver com a hipótese diagnóstica correta. Então, tudo é importante, tá bom? Pode continuar, Janaína, depois eu intervenho mais. Tá, então nós vamos realizar o exame clínico, né, em busca ali de fatores. Vamos fazer a palpação. E, se necessário, a gente pode também pedir alguns exames de imagem. Mas é o que o Fábio falou, a gente tem que saber quando que vai pedir esses exames e como que nós vamos avaliar esses exames, né? Porque é tudo muito bem complexo. E aí, a respeito, então, do método diagnóstico, né? Para detecção, então, da presença e da severidade da disfunção. Até hoje ainda não existe nenhum método para uso amplo e que seja confiável. Então, nós vamos nos basear na história clínica, nas terapias anteriores e no exame físico. Esse diagnóstico ele vai precisar ser, então, o mais correto possível e precoce, justamente porque os sinais e os sintomas da DTM e da dor orofacial, eles tendem a aumentar
com a idade. E justamente assim, fazendo esse diagnóstico precoce, nós vamos intervir precocemente e aí evitar os danos futuros que essa disfunção vai causar nesse paciente, caso ela não seja então tratada. E esse mesmo diagnóstico, então, correto e precoce, vai levar a uma terapia ideal para que a gente trate aquele problema que o paciente tem. E então, quais são, né, as queixas principais desses pacientes? Eles geralmente relatam dor na região da cabeça e ou do pescoço, estalos na ATM quando realizam alguns movimentos, dificuldades para abrir ou para fechar a boca, principalmente dificuldade para abrir a boca às vezes de manhã, dor de cabeça ou cansaço durante ou após a mastigação, né, após se alimentarem, dor de ouvido, dor torácica, abdominal, zumbido. Tem pacientes que relatam má qualidade do sono e tudo isso impacta na qualidade de vida do paciente. Quer falar um pouquinho, Fábio? Ok, não foi embora não. Então, uma coisa que talvez seja o principal e talvez uma das coisas mais básicas assim para a gente entender. Quando a gente fala de DTM, que é um tipo de dor orofacial, né? Então, nesse texto aí do consenso em DTM, parece que vocês já estudaram juntos esse texto, né? Nesse texto eles conceituam o que é dor orofacial, o que é DTM e tal. Quando a gente fala de DTM, né? Que é essa parte mais restrita assim das dores orofaciais, a gente sempre vai relacionar a função. É muito comum relacionar a função. Então, essa própria tomada de história, a gente vai conseguir obter da pessoa uma queixa não espontânea, assim, quando ela não está fazendo nada. Vai ser quando ela está fazendo ou função ou parafunção. Então, ela vai ter queixa quando fala, vai ter queixa quando mastiga, vai ter dificuldade de mastigar certos alimentos, vai ter limitação, pode ter, como eu falei, né, odor ou limitações. Então, sempre tentar relacionar a função do sistema estomatognático, assim. A DTM é intimamente relacionada à função. Podem continuar. E aí, né, eu trouxe aqui um pouquinho sobre as crianças e os adolescentes, né? Esse artigo aí de Pereira Júnior fala que, se não me engano, da década de 50, 60, já se estudava DTM em crianças e adolescentes. E, de acordo aí com a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, a função dos pais, né, no diagnóstico e principalmente nas terapias é muito importante, já que essas crianças são dependentes, né, dos pais ali, dos cuidadores, né? E as queixas principais são praticamente as mesmas que eu já falei antes. Só que a gente tem, às vezes, assim, diferença em relação às crianças e aos adolescentes, porque a criança, às vezes, ela não vai saber indicar ao certo, né, qual o local da dor, como que é essa dor, quando que dói, né? É mais difícil. E o adolescente, às vezes, ele sente aquele incômodo, sente uma dor, mas também não fala, sabe? Não liga. E aí, quando vai falar com os pais, ele já tá ali há muito tempo com aquilo ali incomodando, que é o que também eu encontrei, né, falando. Que em crianças também acontece isso. Às vezes a criança sente, mas aí só fala mesmo com os pais quando tá realmente incomodando, quando ela não aguenta mais. Então é importante que a gente tenha, né, durante o atendimento desse público, a atenção para qualquer sinal de DTM. E aí, né, é isso. Quando a gente for atender qualquer paciente, é importante que a gente tenha ali durante a anamnese um questionáriozinho para poder fazer uma avaliação, né, para a gente buscar sinais e sintomas de DTM. E aí, a partir, né, das respostas, a gente vê se vai existir realmente a necessidade
de enviar esse paciente para uma avaliação completa com um especialista de dor orofacial ou não. Quais são essas perguntas? Por exemplo, se você tem dificuldade, dor ou ambos ao abrir a boca, ao bocejar, se a mandíbula fica trancada, presa ou se ela cai, se tem dificuldade, dor ou ambos ao mastigar, falar ou ao usar os maxilares, se nota algum ruído nas articulações da mandíbula, se sente que a mandíbula está cansada, rígida ou tensa, se tem dor nas orelhas, têmporas ou bochechas, se tem dores de cabeça, pescoço ou dor de dente com frequência. E aí a gente pode, nesse momento também, perguntar como que é essa dor, onde que é essa dor, né? E aí, geralmente, o paciente, ele vai mostrar. Você vai perguntar onde que é essa dor. Ele, doutor, é nesse ponto aqui. Então, você já pode até pensar numa DTM articular, quem sabe. Ou senão, ele leva a mão e coloca, doutor, nessa região aqui. Aí, você já pode até pensar numa DTM muscular. Você pode perguntar também, se recentemente já sofreu algum trauma na cabeça, pescoço ou mandíbula, se observou qualquer alteração recente na mordida e se já recebeu algum tratamento prévio para dor facial não explicada ou para um problema da articulação da mandíbula. E esse quadrinho eu encontrei lá no termo do primeiro consenso em DTM, que eu acho que vocês já conhecem, né? Aí nesse mesmo documento, a gente encontra ali deixa eu ver. A classificação diagnóstica, né, das DTMs. Então nós temos desordens do desarranjo do disco. E aí nós temos deslocamento do disco com redução, deslocamento do disco sem redução, deslocamento da TM, desordens, né, inflamatórias. Aí nós temos a sinovite, capsulite, poliartrite. Podem ter também desordens não inflamatórias, osteoartrite primária e por aí vai. O professor Fábio poderia falar sobre isso um pouquinho? Para explicar aí pro pessoal, por favor. Não, existem aí, a gente começa a classificar, né? Existem vários, como eu falei, 2 grandes grupos e dentro desses 2 grandes grupos, subdivisões. Aí a gente vai classificando, deixando assim de uma maneira mais caracterizada cada subtipo e baseado assim em cada um desses subtipos, a gente tem uma forma de abordagem com algumas diferenças, né? Então, esse é o que eu falei, é o estudo assim da fisiopatologia e das classificações, tal. Para a gente chegar no paciente e depois tentar enquadrá-lo em algum desses subtipos aí. Acho que é um pouco isso, Janaína. Pode continuar. Cansou, Janaína? Travou aqui. Foi. Só acrescentar uma coisa, Janaína, que aquelas questões que você mostrou no slide anterior são questões assim de uma triagem geral. Não significa se a pessoa respondeu sim para uma daquelas 10 questões que ela tem DTM, mas significa assim que vale a pena a gente fazer uma investigação mais aprofundada para ver se ela tem ou não, se é digno de aquela questão que você falou, se é uma questão que vai precisar de tratamento, né, de uma atenção, de um controle ou não, ou simplesmente uma supervisão, um alerta, né, para a gente ficar acompanhando. Pode continuar. Não, eu até trouxe aqui, fiz um print aqui sobre a classificação internacional das cefaleias. Aí, se você quiser falar um pouco sobre isso. Aí, assim, as cefaleias talvez um dos grandes grupos das comorbidades que são comuns, né? Existem algumas comorbidades, as cefaleias, as cervicalgias, alguns problemas reumatológicos, como você falou, tipo fibromialgia, né, que é até um problema neurológico também, são comuns em quem tem DTM e vice-versa, né? Quem tem essas condições pode ter DTM também. E aí,
no campo das cefaleias, existem algumas cefaleias que podem ser iniciadas ou perpetuadas por alguma DTM. Tem alguma relação, dor de cabeça com disfunção temporomandibular. E depois, com o estudo, vocês vão ver que existem algumas cefaleias que são primárias, né? Ou seja, elas acontecem por si próprias, assim, são primárias, e outras são secundárias. Por exemplo, eu, se ficar sem usar óculos, eu posso ter dor de cabeça. Se eu ficar sem comer, eu fico com hipoglicemia, eu tenho dor de cabeça. Então, se eu chorar muito, posso ter dor de cabeça. Existem várias cefaleias que são do tipo secundárias, né, não primárias. Então, essa aí que está nesse slide é uma cefaleia secundária à DTM. Então, primeiro a pessoa tem DTM e a DTM gera uma cefaleia. Aí é um fator assim de relacionamento muito grande, né? Então, é importante estudar essa comorbidade que pode acontecer paralelamente ou uma influenciando a outra, como é o caso aí desse tipo, que é a DTM influenciando, ou sendo até um fator etiológico para esse tipo de cefaleia. Então, vocês vão ver que quando a gente começa a estudar isso, não tem fim, né? A gente tem que entender muita coisa mesmo. Então, o especialista em DTM é um especialista muito amplo, que tem uma visão quase que médica, né? Dessa questão, especificamente falando. Então, eu acho que, assim, hoje é um pupurri, assim, para incentivar vocês a algumas coisas de estudo, e isso a gente pode também passar material. Vocês já devem ter várias coisas no Drive, mas eu posso passar mais coisas, ou direcionar o que estudar melhor, para depois a gente fazer uma nova discussão mais aprofundada, assim, também. Pode continuar, Janaína. E aí, nessa cefaleia, então, atribuída a transtorno temporomandibular, é uma cefaleia causada por um transtorno envolvendo, então, essas estruturas, né, da região temporomandibular. Então, por exemplo, qual o critério diagnóstico? Qualquer cefaleia preenchendo o critério C. Qual o critério C? Evidência de causalidade demonstrada por ao menos 2 dos seguintes. 1. Cefaleia desenvolver-se em relação temporal com o início do transtorno temporomandibular ou quando ele foi descoberto, né? Quando a cefaleia é agravada pela movimentação da mandíbula, pela parafunção, por exemplo, ou quando a cefaleia é provocada no exame físico pela palpação do músculo temporal ou pela movimentação passiva da mandíbula. Então a gente vai observando aí, né, essas coisas. Habitualmente é localizada na região temporal, em um ou dos dois lados. E é isso, a cefaleia atribuída a transtorno temporomandibular, ela geralmente é mais proeminente na região, então, temporal, área pré-auricular, né, da face, ou, né, nos músculos masséteres. Podendo, então, ser, então, unilateral, só que é mais provável que ela seja bilateral, quando a patologia subjacente envolve as duas regiões temporomandibulares. A radiação para a face, ela é comum, e depois da odontalgia, esse tipo, né, a DTM, ele é a causa, então, mais comum de dor facial. Eu trouxe aqui, assim, 2 imagens para mostrar aí, né, as regiões que a gente pode ter essas dores e tudo mais. São, inclusive, imagens que a gente tem no documento da disciplina de DTM, onde o paciente marca ali com um xizinho, onde é que dói e tudo mais. Fábio, quer fazer algum comentário, Fábio? Só que é importante também a gente se habituar a se referir a algumas regiões topográficas, anatômicas, com nomes mais, assim, técnicos, né? Então, por exemplo, região geniana, região parotídeo massetérica, região pré-auricular, conforme está nesse mapinha aí, né? Que eu também mandei para vocês no grupo.
e para saber conversar com outros profissionais, saber anotar de um jeito assim mais usando o jargão assim da nossa profissão, né? Só isso. Acho que é isso. Então, aí também vale entender a questão anatômica, né? Volta para aquele estudo inicial que eu falei. Só isso. Isso. E aí agora já partindo para a questão aí do tratamento. Nós vamos sempre, né, buscar então uma terapia que seja personalizada, considerando a etiologia, a severidade da disfunção, o tipo de dentição daquele paciente e o estilo de vida dele também, né? Essa terapia. E eu acrescentaria aí, Jaina, que assim, a questão funcional. Então, a gente vai sempre. O critério para o tratamento é melhorar a função, né? E controlar os incômodos, né? Então, melhorar a função e controlar os incômodos. Tanto é que é isso que a gente avalia cada vez que o paciente retorna. A gente vai avaliar se ele ganhou função, que é uma coisa que o pessoal da Fono faz muito. Eu sei que eles trabalham com isso, dessa forma. Então, a nossa forma de trabalhar é um pouco assim também. Ganhar função e diminuir incômodos. Esse é o critério, tá bom? E as terapêuticas sempre em cima de um diagnóstico, sempre. Não existe terapêutica universal para todo mundo. As terapêuticas sempre tem que ter uma justificativa por que você está fazendo aquilo. Por que você está aconselhando o paciente daquela forma? Para que você está utilizando um determinado dispositivo? Sempre tem que ter uma razão e um objetivo. Ou seja, um porquê e um para quê. Isso é muito importante. É sempre baseado num diagnóstico. E é isso que eu coloquei, né? O objetivo do tratamento é controlar a dor, recuperar a função do aparelho mastigatório, reeducar o paciente e amenizar, então, as cargas adversas que perpetuam o problema. A gente tem que lembrar que essas terapias elas vão ser preferencialmente conservadoras, né? E geralmente também são executadas por uma equipe multidisciplinar. Ou uma capacitação, no caso aí do cirurgião dentista, em coisas que ele não está tão acostumado a fazer. Então, por exemplo, o cirurgião dentista tem que aprender sobre exercícios, por que ele está fazendo, como fazer, como monitorar, que é uma área comum a da fisioterapia, do preparador físico também. Então, são áreas comuns, mas que a gente pode se aprimorar, né? Estudar, ou então fazer algumas manipulações mandibulares, né? São coisas que a gente não está acostumado no nosso dia a dia, mas que a gente pode vir a se tornar mais... Eu estou dando alguns exemplos. Outro exemplo seria o agulhamento seco, trabalhar com a eletroestimulação transcutânea que eu tenho, trabalhar com técnicas de termoterapia, e assim vai. Existem inúmeras técnicas, né? Cabe a nós estudar e se aprofundar, mas a gente só vai estudar e se aprofundar sabendo por que eu estou fazendo aquela técnica, sobre qual diagnóstico e o que eu quero atingir. Pode continuar. É isso, até porque assim, se a gente aplica uma terapia que não é para aquela etiologia, a gente não está resolvendo o problema. Então, esse é o grande problema da DTM. Muita gente não sabe o que a pessoa tem, aplica um monte de coisa que ouviu falar, não sabe se a pessoa melhorou e por que ela melhorou ou não. Ou seja, acaba não sabendo nada, nem diagnóstico, nem tratamento, nem acompanhamento do tratamento e nem se melhorou e por qual razão. Por isso que tudo isso que a gente está falando é importante. Então, assim, a prática, né, da psicologia baseada em evidências, ela não ampara a prescrição de técnicas que promovam mudanças oclusais complexas e irreversíveis, como, por exemplo, então, fazer oclusal por desgaste seletivo, terapia ortodôntica, ortopedia funcional, cirurgia ortognática ou técnicas de reabilitação oral protética no tratamento da DTM.
E é justamente isso que É, eu tinha falado. não, esse ponto é importante porque, assim, se é uma questão multifatorial, por que eu vou mexer em fatores irreversíveis primeiro, sendo que eu posso mexer em vários fatores reversíveis dessa multifatorialidade, né? Porque se eu errar, é reversível. Então eu vou mexer numa coisa irreversível como primeira escolha. É um pouco esse o raciocínio. Então nós vamos sempre, né, tratar da forma mais conservadora possível. E aí, quais as opções, né, que nós temos? Tenho mais Terapia. uma observação a fazer. Desculpa, Janaína. Pô, me perdoe aí ter te interrompido. Pode Não, falar. se a gente for estudar até alguns modismos, por exemplo, vocês mesmos devem ter tido essa dúvida ou alguém perguntou para vocês. É uma dúvida que sempre me perguntam também. Por exemplo, agora está na moda a toxina botulínica para tratar Isso. DTM. É a primeira escolha? Talvez não seja a primeira escolha. Talvez a placa não seja a primeira escolha. Várias coisas assim talvez não sejam a primeira escolha. Então eu preciso entender por que, que não é a primeira escolha. Porque aí a gente consegue oferecer para o nosso paciente o tratamento mais conservador possível e mais barato possível. A não ser que eu esteja querendo enriquecer as custas dele. Aí eu vou enganar ele e vou oferecer uma coisa muito mais cara, que às vezes pode até ser eficiente, mas não é a primeira escolha. Então eu estou incorrendo numa infração ética, eu não estou sendo leal com a pessoa humana, né? Então essas questões passam por um estudo assim também. Ou então fiz um curso de fim de semana de aplicação de Botox, e aplicar Botox dá dinheiro, é caro. Aí eu quero vender isso, eu quero vender o que eu aprendi nesse curso de fim de semana. Então eu indico só isso, eu só vejo essa saída, também não é ético. Então, saber toda a gama de possibilidades e a forma como elas têm que ser indicadas é importante. E entender o que faz mal e o que vai fazer a pessoa gastar à toa também. E o bom profissional, ele é aquele também que contraindica algumas coisas, né? Baseado em evidência. Aí, para isso, tem que entrar no site da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, é outro site aí que eu indico, que tem uma série de artigos, cadernos que eles chamam, e um dos cadernos é, por exemplo, esse da indicação da toxina botulínica, que tem sua indicação, por exemplo, para pessoas com problemas neurológicos, tal. Talvez aí tenha uma indicação. Mas tem uma série de limitações, é caro, não efetivo, então não é uma primeira escolha, assim, tá bom? Eu tô É, dando um exemplo, assim. até porque o problema não está ali no músculo, né? A causa não é É, aquilo ali. por uma série de razões. Aí tem o estudo, assim, né? Então aí precisa se aprofundar nessa série de razões, é que eu tô dizendo. Mas é por aí. Então vale a gente, né, lembrar que ortodontia não trata DTM, toxina botulínica não trata DTM e por aí vai. Então, como opções, né, que eu estava falando, temos as terapias cognitivo-comportamentais, que vai ser justamente o diálogo, né, ali com o dentista, justamente para a gente tentar mudar os hábitos daquela pessoa. A gente pode também lançar mão de aplicativos, como por exemplo o Desencoste, o uso de post-it, para toda hora lembrar aquele paciente que, por exemplo, faz um apertamento, de que ele tem que desencostar os dentes, né? Aquele paciente que fica fazendo sucção da bochecha, que ele tem que parar com aquele hábito ali. Outra opção que nós temos é a crioterapia, e aí ela está indicada para DTM articular dolorosa, que é justamente o quê? A aplicação ali de algo gelado na região da ATM, para a gente provocar primeiro uma vasoconstrição e depois uma vasodilatação reflexa naquela região. Nós temos também a termoterapia por calor, que é indicada para DTM muscular, onde vai causar então, né, uma vasodilatação, vai levar mais sangue, né, para aquela região, para aqueles músculos.
ou seja, vai levar mais energia. Se a gente tiver áreas de fadiga, essa, esse suprimento sanguíneo vai conseguir chegar ali mais naquela região. Nós temos como opções também os dispositivos interoclusais, que vão reduzir ali os danos que são causados ao sistema. Por exemplo, pelo então, apertamento dentário. Nós temos como alternativa, né, dependendo do caso, a terapia medicamentosa, onde, por exemplo, se o paciente chega com muita dor, você pode prescrever dipirona ou ibuprofeno. E aí eu andei até lendo que a dipirona é para o caso de DTM muscular e ibuprofeno para o caso de DTM articular ou articular e muscular. Não sei se é isso, Fábio. Como é que é? Como é que foi a sua informação? Fala de novo. A dipirona a gente utiliza para DTM muscular e o ibuprofeno para DTM articular ou articular e muscular. Na verdade é assim. Aí precisa entender a história da fisiopatologia de novo. A DTM muscular não necessariamente está envolvida com questões que a gente estuda de dor inflamatória. É um outro tipo de incômodo, de dor, que tem a ver com esse déficit energético que você estava falando. E a DTM articular talvez seja mais ligada a essa questão de componentes inflamatórios. Então, quando a gente vê isso, os medicamentos que influenciam na cascata da inflamação são eficazes quando o componente é inflamatório. Os que não influenciam. Então, um pouco do estudo é baseado nisso. Mas eu não sei essa receitinha aí que você falou, não, porque o ibuprofeno também é um anti-inflamatório, é um agente anti-inflamatório, né? Não é só um analgésico. Então, acho que precisa se aprofundar aí nesse assunto, entendeu? Entendi. E a dipirona também, ao contrário, também tem efeito analgésico e anti-inflamatório também. Depois eu Então, vou. queria que você aprofundar mais nisso. Até uma sugestão aí, uma das vertentes aí da liga podia estudar essa questão farmacológica, tanto de analgésico quanto de anti-inflamatório e outros tipos de analgésicos também. Outros tipos de efeito analgésico. Por exemplo, dá para utilizar para dores crônicas, não sei se já ouviram falar, dá para utilizar antidepressivos do tipo tricíclicos, como a amitriptilina, que tem um controle de uma dor crônica, assim. Então você usa um antidepressivo numa dose para tratar dor, não para tratar depressão, até porque não é a nossa área de atuação, entendeu? Então, acho que esse estudo farmacológico é legal, viu? Mas aí nós mesmos podemos prescrever esse remédio, esse medicamento, ou... Podemos. Aquilo que eu falei, a gente não está tratando depressão, a gente está tratando dor. Então, com essa finalidade, nós podemos, porque é a nossa profissão. Entendeu? Muito interessante. O cirurgião dentista ele pode prescrever tudo, menos morfina. Ou seja, ele não usa o receituário amarelo. Não sei se vocês estudaram isso em terapêutica, em farmacologia. A gente usa até o receituário azul, o amarelo não. Mas para isso a gente tem que saber, tem que entender do que a gente está falando. Tá bom? Tá ótimo. Continuando. A gente vai ter então um tratamento multidisciplinar que vai envolver a fono, otorrino, fisioterapeuta, psicólogo, né? Até mesmo os profissionais da odontologia do sono, né? E nós podemos lançar mão também das PICs. Então, por exemplo, acho que a auriculoterapia, acho que a ozonioterapia, e tem mais umas outras aí, acho que são 29 PICs que existem, que a gente pode usar como auxiliares aí no tratamento. No controle. Vamos aprender a não falar tratamento, e sim controle, manejo, né? Mas tudo é válido. Inclusive, assim, tem gente que fala de meditação ou algumas questões aeróbicas. Qualquer
exercício que mexe com respiração e mexe com a questão aeróbica, vai ser benéfico também. Então, pode ser benéfico dependendo do tipo, né, também de DTM. Não significa assim que a pessoa está com uma dor aguda, eu vou mandar ela fazer exercício, assim. Aí tem a ver mais com as questões crônicas e que envolvem questões psicossociais. Então, entender isso também, né? Agora, muitas dessas práticas integrativas não têm evidência científica, o que não significa que não são eficazes, entendeu? Então, a gente precisa também separar essas coisas, né? Tá bom? E aí a gente se depara, às vezes, com casos onde essas terapias, né, que foram mostradas, elas não resolvem. E aí o que que a gente tem que fazer? Tem que ver novamente qual é a etiologia, qual a severidade da disfunção, qual é o estilo de vida daquele paciente. A gente tem que avaliar se o paciente está realmente colaborando, porque tem casos onde a gente passa ali os exercícios para o paciente e ele não faz. Então, é claro, não vai, né, melhorar. A gente tem que ver se aquelas terapias que a gente passou, se são realmente indicadas para aquele problema que o paciente tem. E nós podemos também ir em busca de fatores que não tenham sido encontrados, né, anteriormente. A indicação dessas terapias mais invasivas é quando a gente já esgota todas as outras possibilidades. Ou quando a indicação já é precisa, tipo, a primeira indicação já é cirúrgica. Por exemplo, no caso de uma anquilose. Não tem como eu tratar a anquilose de maneira conservadora. Então, eu vou tratar, já vou indicar para fazer cirurgia. Mas a indicação de cirurgia para os casos comuns é menos de 1% de todos os casos que a gente pega, entendeu? Tá? Só para ficar claro isso. É bem restrito, assim. E aí é isso que o professor Fábio falou. A gente só vai fazer um tratamento às vezes mais invasivo, como por exemplo aí nesse quadrinho que eu coloquei, né, das cirurgias do ATM. Agora tá na moda também agora fazer a artrocentese, né? Que é uma espécie de a viscosupplementação e a artrocentese. Não sei se vocês já ouviram falar isso, porque tá na moda. Então, assim, é uma manobra invasiva, mas que tem sua eficácia, mas talvez não seja a primeira opção também. Então, entender quando que eu vou indicar é uma manobra invasiva, só que menos invasiva do que outras. Então, para casos de DTM articular, às vezes são interessantes sim, mas eu entender em que momento que eu vou fazer essa indicação e o que eu vou obter de benefício para isso. Mas chegar na primeira vez no consultório e já indicar isso. A não ser que tenha uma indicação precisa de primeira escolha, assim, tá bom? Que não é o comum. Então, assim, quando que a gente indica esses 3 tratamentos aí que eu coloquei embaixo? Artrocentese, artroscopia? Então, a artrocentese, em casos assim de intensa diminuição do espaço articular, com ressecamento do líquido sinovial, às vezes com perfuração de disco associado a atrito, né, das superfícies articulares. Mas dá para a gente tentar recuperar isso de maneiras conservadoras. Se não conseguindo isso, a gente vai tentar primeiro uma viscosupplementação, uma lavagem, que é a artrocentese, para depois a gente fazer a discopexia, é você amarrar o disco. Por exemplo, a pessoa tem um deslocamento do disco sem redução ou com redução. E eu quero colocar o disco no lugar de novo. Eu tenho que abrir a ATM e amarrar esse disco ou com um parafuso ou com um fio de sutura de novo sobre a cabeça da mandíbula. Só que eu tenho que ver se isso é algo assim justificável. Tipo assim, o que eu vou obter com a cirurgia vai ser um benefício maior do que se eu não fizer a cirurgia. Porque muitos de nós temos o disco deslocado, ou sem redução ou com redução, e a gente convive com isso, porque o nosso sistema se adapta. Então, é uma indicação assim muito mais restrita. A artrocentese já é uma indicação maior que tem a ver com um pouco de questões de artralgias, né?
Que aí só o tratamento conservador não, puro e simples, assim, talvez não seja suficiente. Mas eu sempre começo pelo conservador. Agora, existem alguns casos, como o que eu falei, casos de trauma. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente automobilístico e fraturou a cabeça da mandíbula, a pessoa caiu de bicicleta ou entrou numa briga. Pô, é cirurgia. É cirurgia direta, assim, quando alguns casos. A pessoa tem uma anquilose, não consegue abrir a boca, tem aquela fibroanquilose. Cirurgia. Alguns casos já tem uma indicação precisa de cirurgia. Outros pode-se chegar na cirurgia esgotando-se os tratamentos conservadores. Eu sugiro também que vocês entrem no YouTube da Liga. A Liga tem um canal no YouTube. E veja os vídeos do simpósio que teve o ano passado. Foi muito interessante, foi falado isso. Então tem um vídeo lá tem um módulo de cirurgia, vocês podem assistir o vídeo que fala sobre essas questões que vocês estão perguntando. Muito interessante. E outros vídeos, outros temas também abordados, né? Tem muito material para vocês estudarem, assim. Isso não falta, viu? Se vocês quiserem material para estudar, eu vou dando. Duvido que a gente consiga, às vezes, digerir. Por isso que eu acho que tem que ter um método de estudo. Não basta só ter coisas para estudar, porque senão a gente lê e não entende, sabe? Tem que ter um método, um caminho. Então, eu estou tentando orientar vocês nesse caminho de estudo, né? Eu acho que é um pouco isso, Janaína, a função da Liga também, né? Sim, não, é isso mesmo. A gente tem que seguir um caminho, porque senão fica perdido. Não, senão tem tudo. Senão Aí eu não preciso. Aí é tanta coisa para estudar que eu não vou estudar mais nada. Eu vou andar com o celular e perguntar para o Google, que também não é o caminho, né? Professor, no caso aí desses três tratamentos aí, artrocentese, artroscopia e discopexia. O paciente ele continua também fazendo o tratamento conservador, né? Isso. Então, a artroscopia está mais ligada a um exame. É um exame que você põe uma câmera lá para você ver o que está acontecendo lá dentro. Entendeu? É um exame, é um elemento diagnóstico. A artrocentese não, é uma lavagem. Você coloca duas cânulas, uma de entrada e uma de saída, e você coloca algum líquido inerte, pode ser, por exemplo, soro fisiológico, mas pode ser ácido hialurônico, pode ser algum líquido inerte que você faz a lavagem. Você tira o líquido sinovial que está todo estragado, meio com componentes inflamatórios, com metabólitos, e restos, às vezes, de disco articular, tal, por conta desse atrito que eu falei, você tira e coloca um líquido novo, um líquido virgem lá naquela região. Mas para isso você tem que acessar a cápsula articular. E nesse caso da artrocentese, você acessa com 2 furos, um de entrada e um de saída. Entendeu? Porque é uma lavagem. Então tem que entrar e sair. Igual a gente faz irrigação de endo. Né? E a viscossuplementação não, é só você colocar um líquido lá e acrescentar. Você está suplementando. Então, com isso, você consegue também colocar alguma coisa que vai fazer o papel de um líquido sinovial, né? Então, seriam tratamentos, assim, invasivos, não tão invasivos. Agora, quando a gente vai para a discopexia, já é mais... que é a ancoragem, né? Tem esse nome também, a ancoragem de disco. Que é pegar o disco, ou fazer um disco que não existe, ou pegar um músculo, um pedaço de músculo pterigóide lateral, por exemplo, pegar um pedaço desse e fazer ele virar disco. Colocar na posição onde seria o disco, entendeu? Existem várias técnicas cirúrgicas. Ou pegar um pedaço da cápsula e colocar como se fosse um disco. Mas aí, para isso, tem que entender também o que eu vou ganhar com isso. O problema de qualquer tratamento invasivo é que a cicatrização vai se dar sempre por segunda intenção, então forma fibrose. E o fato da gente acessar a cápsula, o interior da cápsula articular, é igual dente, é igual câmara pulpar, sabe?
a gente vai estar acessando um lugar que era estéril, e aí ele deixa de ser estéril. Então, pode dar infecção secundária, pode dar problemas de cicatrização, pode dar essa fibrose que eu falei, envolve aí uma fisioterapia pós-cirúrgica, mas pode dar tudo certo também. Mas existe a chance de problemas secundários, né? Então, eu tenho que ter muita certeza que o meu ganho vai ser melhor do que o que eu perderia deixando de fazer, ou utilizando alguns tratamentos mais conservadores, entendeu? Esse é o pensamento. Entendeu, Janaína? Entendi, entendi. E aí partimos. É uma área, viu, Janaína? Só complementando, é uma área que se ganha muito dinheiro também. Por exemplo, uma prótese de cabeça de mandíbula, uma prótese de ATM, né? Como eles falam, ela envolve grana, envolve, assim, uma indústria que faz essas próteses e o custo da equipe cirúrgica toda. Então, a gente não pode indicar coisas. Aí volta naquela mesma questão que a gente falou da toxina botulínica. Só porque eu sei fazer bem, porque eu sou um bom cirurgião, tenho uma boa equipe e tal, e eu sei que vai ficar bom. Eu tenho que indicar quando a pessoa precisa, e aí sim fazer da melhor maneira possível, mas quando ela precisa realmente, tá bom? Então, né, partindo já para a conclusão. A DTM, a dor orofacial, então, a gente sabe que é frequente, está relacionado então ao estresse, ansiedade e outros fatores que eu já citei. É importante, então, que o diagnóstico seja correto e precoce, justamente para que a gente consiga uma terapia ideal, né, e o mais precoce possível. A prevalência, ela varia amplamente na literatura, e isso revela o quê? Revela a necessidade de mais estudos e proporciona também o melhor entendimento do desenvolvimento da DTM e da orofacial, né? E tendo esse melhor entendimento, a gente consegue um diagnóstico correto, uma terapia ideal e consegue também elaborar estratégias de prevenção para evitar os danos que essa disfunção, né, possa causar. E eu acho que é isso. Eu acho que deu oportunidade de a gente falar muita coisa. O meu receio, viu, Janaína, é assim, o pessoal ainda não ter estudado algumas coisas interessantes, que talvez fossem pré-requisitos até para esse tipo de discussão, e perder o interesse. Ou não tá entendendo o que a gente está falando, ou gerar algumas dúvidas e não expor essas dúvidas também. Então é importante, eu acho, eu acho que uma das coisas iniciais é a gente direcionar como que se faz um estudo dirigido, assim, né? Dirigir o estudo pessoal, um estudo para prova, assim, um estudo para eu entender alguma coisa. Então, acho que um dos papéis é esse. O segundo ponto é fornecer materiais ou dizer o caminho para a pessoa pegar esses materiais e tal. E é isso, aí depois discutir e ir acertando os pensamentos, né? E entender que também a gente não sabe tudo, né? Então, a gente vai aprender junto, né? Eu aprendo sempre. Não, é isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe, né? Que precisa realmente buscar ali. Porque os casos é muito gostoso atender os pacientes, mas assim, não basta ter só boa vontade, tem que ter o estudo. E também não basta ter só o estudo, tem que ter aptidão para lidar com pessoas, né? É isso. Então, eu sugeriria assim, se eu fosse pedir para vocês estudarem alguma coisa, eu falaria assim, estudem as questões básicas aquelas questões anatômicas que eu falei das principais DTMs que existem nos livros clássicos. Depois, estudem como fazer exame físico. Estudem como abordar uma tomada de história. E por último, estudem os critérios diagnósticos naquele site do DCRDC. Então, baixem os materiais na língua portuguesa ou em inglês, quem sabe inglês.
assistam os vídeos de como fazer esses exames, também eles ensinam lá. E aquelas relações que até eu mandei no grupo, assim, de como que se chega, qual que é a árvore do raciocínio que se chega a algumas hipóteses diagnósticas. Isso para entender um diagnóstico anatômico. Depois que a gente sabe isso muito legal, aí que a gente vai se aprofundar no estudo do eixo 2, que é aquele eixo mais psicossocial, mais subjetivo. Entender como isso influencia nas questões anatômicas. Acho que um pouco é isso. Deixa eu ver o que está rolando aqui no chat, que eu não li nada. Carol, bom. Mariana gostou, beleza. Aí a Carol falou assim, DTM está sempre relacionado com DOF, dor orofacial, tendo em vista que alguns pacientes têm queixa de dor nos músculos mastigatórios. Então, a dor nos músculos mastigatórios é DTM, Carol. Você é da fono? Carol, acho que é da odonto. Da odonto. Mas é dos primeiros períodos, ou não? Quarto período. Dor em músculos mastigatórios é DTM. Entendeu? E aí a gente precisa fazer um relacionamento quando que esses músculos doem, em que situações que eles doem e o quanto eles doem a ponto de atrapalhar na qualidade de vida da pessoa, entendeu? Então é um tipo de DTM, dor nos músculos. Muita gente pensa que DTM tem a ver só com ATM. E não. É ATM, mas principalmente estruturas associadas. Então, dor em músculo é talvez muito mais comum do que dor na articulação. Ou seja, uma DTM muito mais prevalente. Entendeu, Carol? Beleza. A própria fadiga, viu, Carol? Às vezes não é que a pessoa sente dor, mas sente um cansaço, sente uma limitação, não consegue abrir a boca, sabe? Isso já é uma DTM, tá? Vê como é importante a gente entender o público-alvo que a gente está conversando. E isso não é vergonha nenhuma. A gente está na faculdade para fazer perguntas, para não saber, para vir a saber. É assim o caminho. Tá certinha, viu, Carol? E aí, diante disso, a gente tem que procurar saber o que está causando, né? Aquela dor, aquele cansaço. Isso. Aí é aquela sugestão que eu dei do que estudar e como estudar, né? E aí a gente marcar outras reuniões dessas, Janaína. Pô, você sabe que eu gosto disso, né? Então, eu podendo, eu participo e gosto. Não, a gente tá... E quero te parabenizar, você e a Joyce, pô, fizeram uns slides, né? Umas coisas muito bem feitas. Então, parabéns aí também pelo esforço de vocês. O que eu acho, aí é uma opinião minha também, eu acho que a liga tá meio parada. Essa liga tá meio paradaça. A gestão anterior promoveu mais coisas, tanto de estudo quanto de eventos, de participações. Então, eu acho que a gente está no momento da gente dar uma agitada. Já a pandemia já deu uma amainada, a gente precisa usar nossa criatividade e produzir mais estudo e mais participações. Tá bom? Não, a gente tem que fazer mesmo. A gente vai ver se organiza aí uns grupos de estudo agora com os novos Não é membros. crítica, viu, Janaína? É meio que um incentivo. Não estou falando assim, querendo dizer, tá ruim, que porcaria. Não é nesse sentido, é assim, vamos fazer, pô. A gente está aqui para isso. Olha que oportunidade. Tá bom? Aham, não, tá ótimo. Não, porque, professor, ó, último período, eu nunca imaginei que fosse ter tanta coisa para fazer. A Joyce, ela tá aí, ela sabe. A gente vai pra clínica, chega cedo, aí sai tarde. A gente chega em Então, casa. mas aí é uma questão também, Janaína, de delegar. Vocês estão numa posição meio de gestão, vocês não precisam fazer tudo. Vocês têm que supervisionar o que cada grupinho está fazendo, cobrar, ver as dificuldades. Que é um pouco o que eu faço nos projetos que eu coordeno também, entendeu? Não significa que vocês têm que estar onipresentes e oniscientes, mas em momentos chave vocês têm que apoiar, tem que trabalhar também, não é só mandar também, né? Tem que trabalhar também, apoiar,
mas fazer um pouco essa área assim de coordenar todos os elementos, senão vocês se perdem também. Bom, é uma crítica construtiva. Assim. Não, tá ótimo, Ó, professor. o que a Gabriela escreveu, tua irmã. Vamos participar do Tá Certo, perfeito. Mas também não é com qualquer coisa, tem que ter coisas consistentes, que vão agregar, né? É super legal participar, mas que agregue para o nosso estudo e agregue para a população, agregue para a comunidade científica. Eu sou super a favor. Tá bom? Contem Tá ótimo. comigo. Obrigado aí, viu, gente, pela atenção. Falei muito, eu acho. Eu preferia ouvir mais vocês, mas estamos aí, tá bom? Façam a disciplina. Quem não fez a disciplina, está convidado a fazer a disciplina, tá bom? Gente, é ótimo para você ter uma vivência ali, né? Saber na prática como é que vai aplicar tudo isso que tá estudando aqui na Liga. Beleza. Para o que quer fazer. Não, são super bem-vindos. É isso, Quem já gente. fez Ó, pode dizer assim, ó, você, Janaína, Mariana, sei lá. O clima da disciplina é um clima de estudo mesmo. Não vou mentir que também é uma coisa facílima, que tem que ficar só parado. Não, eu incentivo o estudo. Mas é um clima assim que a gente estuda porque quer, não é para nota ou com medo do professor. Não, é um clima para a gente estudar juntos, tá bom? completamente diferente. Não tem aquela cobrança assim de, você tem que fazer tal procedimento para conseguir uma nota 7, né? Como Mas também existe a seriedade. Eu também não quero dizer que é ir lá para flautear, para ficar deitado, assim, não, isso não é também. Tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo. Se quiserem mandar no privado, também podem mandar. E a gente vai conversando. Eu vou interromper a gravação, depois eu passo para você o link desse vídeo do Drive, né? E aí a gente deixa disponível, né? Tá bom? Tem gente que não está presente, né? Tem a Bia, tem mais alguns alunos aí que não estão presentes. Tomara que eles assistam, né? Não sei também, mas tomara que assistam, tá bom? Espero que sim. Eu vou interromper agora a gravação. Então, ó, beijos em todos, Beijo, muito, muito todas, né? A maioria são só moças, né? Beijos em todas. Tudo de bom para vocês. muito, muito obrigada. Obrigado aí.